NDs, eles são peças fundamentais na vida de qualquer videomaker que busca atingir uma perfeição, que quer aplicar os princípios da cinematografia nos seus vídeos, que quer o motion blur natural, quer ver os seus vídeos com maior naturalidade. Comigo nunca foi diferente, eu sempre utilizo os filtros NDs em qualquer dispositivo que eu estiver filmando, seja numa cinema câmera, seja numa action cam ou com os drones lá de cima. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar especialmente aquelas pessoas que ingressaram no mundo dos drones sem ter conhecimento de fotografia e de vídeo. E no entanto, pega gosto pela coisa e quer aprender. Então precisa aprender um pouco de alguns princípios e saber um pouquinho mais de fotografia e de vídeo, já que os drones são câmeras, né, que estão lá voando, captando nossas imagens, fotografia e vídeo. Eu não posso deixar de agradecer a essas duas empresas aqui, parceira do canal, que está comigo desde o começo praticamente da minha vida aí no YouTube. Em primeiro lugar, FlyPro, brigadão mesmo, até hoje disponibilizou aqui o Air 2S para que eu pudesse criar conteúdo aqui para vocês. O Air 2S é o meu drone que eu gosto demais, é o drone que mais combina comigo da atualidade, eu diria. Tem tudo reunido nele que eu gosto e preciso. Então, FlyPro, mais uma vez, brigadão. Sem você esse vídeo aqui não seria possível. E a Freewell, que é uma parceiraça aqui do canal, qualquer filtro que eu preciso para gerar qualquer conteúdo aqui dentro, a Freewell está sempre disponibilizando. Eu posso mostrar esses filtros aqui que eu sempre adorei, sempre curti demais. A empresa é excelente e a cada vez que eu provo esses filtros aqui, eu só tenho a elogiar. Então, Freewell, mais uma vez, brigadão por tudo isso. Bom, me diz o que vocês acharam das imagens aí filmadas com o Air 2S, com os filtros da Freewell. São imagens que eu fiz aí pro meu amigo Felipe, ele criou esse foil, essa prancha voadora. Para quem tiver mais interesse e quiser conhecer esse vídeo que eu participei e fiz as gravações para ele, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem o vídeo inteiro caso tenham interesse. E vamos lá, sem enrolação, direto aqui pro assunto filtros ND. Bom, em primeiro lugar, pessoal, para que serve o filtro ND? O filtro ND ele serve para diversas aplicações, diversos resultados que você pode obter, mas o principal, a ideia aqui a ideia central desse vídeo que eu quero chegar, é que sem esses filtros NDs a gente não consegue ter o motion blur natural, pelo menos durante o dia e em lugares bem claros. É extremamente necessário você ter filtro ND. Quando a gente não usa filtro ND e filma no automático, e isso para qualquer coisa, para o drone, para as câmeras de solo, para qualquer coisa, o que ela faz durante o dia é deixar o ISO o mais baixo possível, mas mesmo assim, essa é muita claridade que vai entrar através aí do sensor
da sua câmera. Seja qual for a câmera, o tamanho que for, mesmo com sensores super pequenininhos. É muita claridade. O que ela faz para resolver isso? Ela eleva a velocidade do shutter speed, ela deixa a velocidade do obturador muito alta. E o que acontece com isso? Acaba com o nosso motion blur natural, acaba com a naturalidade dos vídeos. E isso você não vai encontrar em vídeos profissionais. É isso que a gente tenta buscar melhorar, deixar o mais profissional possível, deixar o mais cinematográfico possível. E quando você tem essa preocupação, quando você nota que o seu vídeo ele não tá de uma forma natural, aquilo começou a te incomodar porque você quer algo mais, talvez os filtros NDs resolvam o seu problema, porque os filtros NDs eles vão trazer de volta aí o motion blur natural, mais parecido com aquilo que a gente enxerga, com aquilo que o olho humano enxerga como natural nos movimentos das coisas, das pessoas, dos carros, enfim, daquilo que estiver movimentando e que você estiver filmando. Então, o princípio é esse, é voltar, trazer o motion blur natural sem que você precise elevar o shutter speed de forma automática ou manual, porque quando você está em um lugar muito claro, não te resta outra alternativa a fazer. Ou você eleva o shutter speed ou você fecha demais a abertura quando você tem uma câmera que tem disponível isso. É a única forma de você atingir uma naturalidade. Então o filtro ND ele vai resolver dessa forma. Ele é um óculos escuro, ele é uma ótica ali, um vidro, né? Ele é escuro, como se fosse um óculos escuro mesmo, e ele vai escurecer aquela imagem para que você possa usar o shutter speed nos patamares corretos. E o que é correto? Para a gente ter a maior naturalidade possível, o motion blur natural, é você usar o dobro. Você usar o shutter speed num valor que seja o dobro do frame rate escolhido, do FPS. Se você estiver filmando em 24 FPS, você usa 48 de shutter speed, ou 50, que é o mais próximo geralmente que tem na maioria das câmeras. Se você estiver filmando em 30 FPS, você vai usar 60 de shutter speed. Se você estiver filmando em 60 FPS, 120. E assim por diante. Lembrando que naturalidade é diferente de fluidez, né? Quanto maior o FPS, mais fluido fica o vídeo, mas não necessariamente isso significa mais natural. Eu entendo como naturalidade 24 FPS ou até 30 FPS. 24 com shutter speed 48 é o mais natural que a gente vai enxergar. É o que a maioria esmagadora dos filmes do cinema usam até hoje. 30 FPS é muito usado em televisão. Ainda é bem natural 30 FPS. Eu, inclusive, hoje em dia eu tenho gostado bastante também de 30 FPS. E 60 FPS eu, Thiago, já não recomendo, já não acho mais natural. É bem fluido, muito legal, principalmente para quem joga jogo, para videogame, para jogos assim, excelente, quanto mais melhor. Mas 60 FPS eu, Thiago, só recomendo se você for fazer câmera lenta com isso que você filmou a 60 FPS. Filmar a 60 FPS para assistir dessa forma, eu já não acho natural. Mas também é gosto, você pode usar se for o caso. Mesmo nesses três tipos aí, 24, 30 e 60 FPS, mesmo assim ainda é muito clara a imagem, toda aquela informação que está entrando para o sensor, e você vai precisar de qualquer forma de filtros NDs, mais fortes ou mais fracos, mas os filtros NDs vão ser essenciais para você atingir e para você poder usar esses parâmetros. Se você curte as músicas e os efeitos sonoros aqui do meu canal, então experimenta o Epidemic Sound. É de lá que vem todo o conteúdo sonoro daqui. E você fica despreocupado com direitos autorais. Você fica livre para postar nas principais redes sociais. O link está aqui na descrição. E você experimenta 30 dias grátis. O segundo ponto é o seguinte, a gente sabe que aberturas maiores, né, f1.4, 1.8, 2.0, você tem um desfoque muito prazeroso, deixa a imagem muito cinematográfica também. Então, quanto maior a abertura, mais desfoque você tem do fundo, quando você foca alguma coisa que está na frente, fica muito bonito.
De dia, você usar uma abertura grande dessa, é um branco só se você não usar filtro ND. Então o filtro ND também vai te ajudar para, além de você conseguir esse motion blur natural, conseguir usar durante o dia essas aberturas maiores, né? F1.4, 1.8. Você vai precisar de um filtro ND mais escuro ainda para estar usando essas aberturas durante o dia, por exemplo, e não depender da abertura, e você sempre usar aberturas super fechadas, né? Os Fs fechados, F11, 16, para você escurecer a imagem. Você vai conseguir escurecer a imagem, manter o motion blur natural e sem desfoque nenhum, tudo em foco, acaba aquela graça toda daquele desfoque de fundo que eu acho tão prazeroso e cinematográfico. E um terceiro ponto aí para você usar os filtros NDs é para você conseguir aí resultados específicos, principalmente numa fotografia. Quer dizer, sem os filtros NDs você não consegue chegar em determinados resultados, como por exemplo, você tem aquele efeito de neve em cascatas, em cachoeira, quando você vê aquela água toda aveludada. Isso aí você não consegue fazer durante o dia sem um filtro ND para você baixar aí a velocidade do shutter speed, a velocidade do obturador. Você não consegue. Mesma coisa quando você quer fazer aqueles rabiscos em rodovias, em pistas, dos faróis dos carros à noite, que o carro some, fica só uns riscos dos faróizinhos e das lanternas vermelhas. Fica super legal esse efeito. É praticamente impossível se você não usar filtros NDs para estar fazendo uma foto de longa exposição com a sua câmera num tripé. E tudo isso que eu tô falando é a mesma coisa para drone. O drone também, sem filtros ND, você não vai conseguir fazer esses tipos de fotografia e também ter essas imagens, esses vídeos com o motion blur natural. Você não vai conseguir se você não usar os filtros NDs. É tão importante que a própria DJI incluiu já em alguns drones, né? Por exemplo, no Mavic Air 2 e no Air 2S aqui, já vem incluso, inclusive, um kit de filtros NDs. Quer dizer, é tão importante que ela mesma, a empresa, resolveu incluir filtros nativos aqui no seu drone. O bacana do filtro aqui da Freewell, o All Day Pack, é o seguinte: os filtros NDs da DJI que vem no Air 2S são excelentes, você nem precisaria de outros. Eu não diria que a Freewell tem filtros melhores ou piores do que esses que estão inclusos, mas ela fez um pacote para complementar. Então isso aí é muito legal também. No caso aqui, ela traz praticamente os mesmos filtros que já vem, só que com polarizador circular. Então você pode ter uma combinação aí de filtro ND com polarizador para te dar algo a mais. É isso aqui que você vai conseguir aqui. Você tem também somente o circular polarizador, que é muito bacana caso você queira tirar fotos com seus drones e você não se preocupa com o shutter speed baixo. Para foto você pode levar, na maioria dos casos, a velocidade do obturador, então só o CPL já resolve. E os filtros NDs 1000 e 2000, que são aqueles filtros NDs de graduação super forte, super escuro, para você fazer as fotos com longa exposição, que eu acabei de falar aqui. Então isso aqui da Freewell é um kit para complementar esses que já vem no Air 2S. O Air 2S é um drone completo, ele vai durar anos e anos, por exemplo, na mão de quem comprar. Então eu acho legal você ter um pacote de filtros adicional para você estar completo. Se você for um entusiasta, ou se você precisa, ou se você trabalha com isso, você vai estar completo em relação a filtros para um drone que eu considero magnífico. Pessoal, para a gente estender um pouco mais esse assunto aqui dos filtros, eu separei aqui, ó, tô com um papelzinho aqui, onde eu tô com diversas perguntas que eu fiz, que eu pedi para as pessoas incluírem ali no meu Instagram, onde eu captei aqui a maioria dessas perguntas para estar respondendo para vocês e ajudando aquelas pessoas que estão com dúvidas a respeito de toda essa parte aí de filtro ND. Então vamos lá, eu não anotei os nomes das pessoas para ficar um pouco mais rápida a coisa, um pouco mais dinâmica. Então vamos lá, Freewell é melhor do que o que vem no Air 2S? Então vamos lá, como eu falei aqui, esse filtro ND, esse kit da Freewell, ele não é nem, na minha opinião, tá? Ele não é nem melhor nem pior aos que vem incluso no Air 2S. Eles vêm como um complemento, ele vai complementar com algo a mais que não vem aqui, tá? Vem
vem coisas a mais, são 8 filtros que são diferentes dos que estão aqui. Então vai te dar mais possibilidade aí no seu processo criativo todo. Bom, vamos lá. ND mais CPL, juntos, tem alguma perda de qualidade? Bom, vamos lá. O filtro ND, ele tá aqui para agregar na qualidade. Porém, existem diversas marcas por aí, inclusive umas bem baratas, tá? O que acontece? Se o filtro for de má qualidade, ele pode prejudicar o seu vídeo. Por quê? Se o filtro for de má qualidade, ele vai alterar muitas cores originais. E se alterar muitas cores originais, fica muito difícil de você reverter, seja o color grade que for que você vai aplicar, a correção que for. Quando altera muito a imagem, é um problema, não é nada legal. E você pode também alterar muita nitidez, você pode deixar uma imagem um pouco mais embaçada. Então, enfim, comprar filtros NDs muito baratos é difícil, eu teria que testar e fica complicado. Eu, por experiência própria, já usei alguns filtros ao longo dessa minha vida toda que não eram legais. Então eu percebo que não vale a pena economizar, porque eu não acho que filtros ND são tão caros assim a ponto de você economizar, principalmente porque são para sempre aí que você vai carregar, principalmente se for para câmeras, né, que você compra de um determinado tamanho aqui de rosca e você vai usar para tudo quanto é lente que você tiver, independente de você trocar o corpo da câmera ou não. O CPL, ele é muito legal, porque ele vai te dar uma polarização na sua imagem, ele vai remover alguns reflexos das imagens e vai dar uma saturada a mais. Então, para quem não sabe, quando você está filmando uma grama, por exemplo, a grama, quando o sol está batendo, tá cheio de reflexo ali nela. Quando você usa um polarizador, você consegue deixar a grama muito mais verdinha. O céu, então, deixa muito mais azulado. Então é muito legal quando tem filtro ND com polarizador junto. Eu acho fundamental polarizador junto? Não, eu não acho fundamental, mas eu acho legal. Se eu não tenho polarizador, eu não saio correndo atrás desesperado para comprar. Por exemplo, no caso aqui dos filtros do Air 2S, ele não vem polarizador, não tem problema nenhum. Mas, se você tem, aí eu já gosto de usar. Eu escolho sempre com polarizador, ao invés de escolher sem polarizador, na maioria das vezes, né? A não ser que você esteja filmando à noite, aí já não vejo tanta vantagem assim. Bom, vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Indica ND noturno pro Air 2S? Bom, ND noturno não existe muito isso, né? ND é uma coisa só, tá? O ND ou você vai usar durante o dia ou durante a noite. Durante a noite, para vídeo, eu não vejo sentido nenhum, tá? Não tem muito sentido você usar no drone, lá em cima à noite, o filtro ND. Eu nunca precisei usar, a não ser que eu queira um resultado específico na fotografia. Então, por exemplo, quando eu quero fazer ali uns resultados daqueles faróis de carro aparecendo, dependendo ali, eu preciso usar um filtro ND não muito forte, mas é interessante para que você fique com aqueles rabiscos de faróis do carro em estradas. Então já é legal você usar o filtro ND à noite para você atingir isso aí. E durante o dia, a mesma coisa. Se você usar um filtro ND durante o dia e usar uma imagem lá em cima do drone de longa exposição, você consegue, por exemplo, deixar uma estrada, uma avenida sem carro nenhum aparecendo. Parece que tá deserto o negócio. Muitas vezes é necessário você fazer isso e você precisa de uma foto de dia que não tenha carro aparecendo. Você nunca vai conseguir fazer isso se você não fizer uma imagem de longa exposição ou pedir para os guardas fecharem a estrada para você tirar foto sem nada. Então é um recurso muito legal que você usa, que você pode acabar com os carros numa rua, numa estrada, numa avenida. Bom, vamos para mais uma aqui, ó. Filtros NDs possuem a mesma lógica nos drones que em câmeras com ajuste de abertura, de exposição? Bom, ó, aquele ajuste de exposição que você tem nos drones nada mais é do que ele tá mexendo o obturador, o shutter speed. Então você tá mexendo ali, você tá arruinando com o motion blur natural. Então, automático, filmar no automático não tem muito sentido. Você tem como... ele faz todo sentido usar o filtro ND, porque aquilo que eu te falei, não é porque um drone tem ajuste de abertura, como é o caso do Mavic 2 Pro e do Phantom 4 Pro,
por exemplo, que você não vai usar o filtro ND. Quando você filma com o drone em f2.8, em f4, você tem um desfoque de fundo quando você está filmando ali alguma coisa um pouco mais de perto, focado naquilo lá. Você tem um fundo desfocado. Se você usar sempre a abertura para escurecer a imagem, sem filtro ND, você acaba com toda essa graça de ter um sensor um pouco maior, de ter um desfoque de fundo. Então é o que eu falei, filtro ND, na minha opinião, é indispensável, principalmente para esses drones aí. A imagem vai ficar mais bonita ainda, porque você vai conseguir de dia, com o drone, desfocar um pouco o fundo e ter o motion blur natural. Bom, vamos para mais uma aqui, ó. Como saber quais as melhores configurações de vídeo para cada filtro ND? Posso utilizar no automático? Bom, isso aqui não é bem assim, né? Você não tem que saber qual é a configuração de vídeo para cada ND. É o contrário. A configuração de vídeo que você tem que setar e não mexer mais. Então, você vai escolher 24 frames por segundo, shutter speed 48 ou 50, 30 FPS ou shutter speed 60. É você que vai definir isso. Você vai definir, vai setar no seu drone e não mexer mais. E você vai trocar os seus filtros conforme a sua necessidade. Então não existe regra. Nada melhor do que você, antes de subir, colocar o seu filtro no drone e você, antes de subir, você já olha pela câmera ali, você já sabe se está o filtro certo ou não. Aponta ele para o horizonte, deixa ele pegar um pouco de céu, a parte de baixo, com ele na sua mão, você já olha e vê se você colocou o filtro ND certo ou não. Não queira uma regrinha pronta, não queira um formulário para você usar o filtro, né? Muita gente me pergunta, pô, Thiago, eu queria saber como que filtro é o certo para um dia com algumas nuvens no céu, no horário de 4 horas. Pessoal, não usa. Pega um kit de filtros e usa, começa a usar, começa a ver. Colocou um filtro ND e tá muito claro ainda, tá errado. Setou direitinho 24, shutter speed 50, 30, shutter speed 60, tá muito claro ainda? Vai colocando. Ficou muito escuro? Volta, acha ali qual é o ideal e usa esse filtro. Você mesmo vai sentir e vai ter essa prática para já saber praticamente sem errar conforme você vai usando. Não queira um formulário para ficar seguindo. Aprenda e usa você mesmo. Bom, vamos para mais uma aqui, ó. Quanto realmente vale o investimento? Bom, pessoal, é o que eu falei. Se você não sente, não tá entendendo nem o que eu tô falando aqui, se para você a imagem no automático tá perfeita, se você não tá sentindo que esse motion blur tá te atrapalhando, porque se você tá filmando no automático, ele não tá natural. Essa imagem, ela não é natural, tá? Ela não é. Então, se para você tá natural, você não tá sentindo problema com isso, então você não precisa de filtro ND, então para você não vale o investimento. Agora, para aquelas pessoas que compram câmeras caras e drones caros, o filtro ND não é tão caro assim, tá? E outra, como o Air 2S, ele vem já um kit de filtros NDs para você começar. E se você pegar gosto pelo vídeo e pela fotografia, aí vale a pena você ter um kit mais avançado com outras configurações aí para você atingir outros resultados. Mas se não faz falta para você o motion blur, não tem por que usar o filtro ND, porque o filtro ND ele não tá lá para embelezar a imagem. Tem gente que acha que se você colocar o filtro ND, você vai ter uma imagem mais bonita. Ela não tá lá para embelezar a imagem, tá lá para resolver um problema de motion blur. Quanto mais natural, na minha opinião, mais bonito, né? Então, quanto mais natural, mais bonito também. Mas se você não tá enxergando esse problema do motion blur, talvez o investimento não vai valer para você. Bom, vamos para mais uma aqui, ó. Como limpar os filtros? Bom, pessoal, eu limpo às vezes com a minha camiseta mesmo, com aquelas flanelinhas. O que eu mais gosto são as flanelinhas igual de óculos escuro mesmo, sabe? Aquelas flanelinhas que geralmente a gente ganha. Aquilo lá é perfeito para você limpar qualquer filtro ND, já resolve qualquer tipo de problema. Vamos lá. Como saber o determinado filtro para determinada hora do dia ou da luz? Bom, isso aqui eu já respondi, né? Não fiquem procurando tabelinha para saber qual é o melhor. Como saber qual é o melhor? Testando. Você vai pegar, você vai colocar na frente do seu drone, com ele no chão mesmo, você vai apontar para o horizonte, pegando um pouco de céu, um pouco do geral, e você sabe se aquele filtro ND tá certo ou não. Para que você tenha uma base assim, não ficar errando muito. A maioria dos drones
com abertura fixa é em torno de 2.8 por aí, tá? A maioria, o Air 2S, mais ou menos isso. E os sensores não são tão grandes, tem sensor de 0,5 polegada, sensor um pouco menor, sensor de 1 polegada, tudo isso aí no geral é um sensor meio que pequeno. Para você não errar muito, eu diria que no sol de pico, no meio-dia, é o ND32 para vídeo. Um pouco mais na manhã, você vai usar o 16. Bem de manhãzinha, o 4 e o 8. E bem de tardezinha, é a mesma coisa ao contrário, né? Bem de tardezinha, você vai caindo pro 16, depois pro 8 e naquela Golden Hour lá é o 8 pro 4. É mais ou menos isso aí pra você ter uma base de ideia. Pega e testa na hora. Tá um pouco claro demais? Põe o mais escuro. Ficou um pouco escuro demais? Volta pro mais claro e pronto. O importante é você ter essa consistência para você não deixar nada no automático e depois você ter uma correção de cor e um color grade ali mais certinho, funcionando perfeitamente depois nos seus vídeos. Bom, pessoal, a ideia é essa aqui, era ter um tipo de bate-papo onde só vai de um lado, mas eu tentei ser o mais natural aqui possível falando sobre esse tema aqui, que eu particularmente gosto demais. Eu sei que todo mundo tem muita dúvida, eu tô cheio de vídeo aqui falando sobre isso, mas nunca é demais falar mais um pouco. E é isso, espero ter ajudado e eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!